Dinâmica do barco. Psicogeografia da sua empresa. É uma das coisas hoje que mais se faz no mundo, é avaliar como é que os integrantes de uma empresa estão se comportando naquele momento. Quem está mais desfavorável, quem está mais próximos das lideranças, pessoas que fazem parte do seu barco ou pessoas que não estão se sentindo parte da empresa. Então, essa dinâmica, ela vem da programação neurolinguística. E a PNT, que é a Programação Neuroevolutiva Transformacional, ajuda com que você entenda o processo que está acontecendo hoje dentro da sua empresa. Então essa é uma dinâmica que, quando aplicada, tem um benefício enorme, porque muitas e muitas vezes o próprio líder, o próprio gestor, ele não está conseguindo enxergar a sua equipe, a sua empresa, e muitas vezes vai se surpreender com o resultado final. É uma das técnicas hoje mais conhecidas no mundo para que você possa voltar a agregar o seu barco em alto mar, a sua empresa para o mesmo rumo. Muito bem, preste atenção como é que nós vamos fazer. Você vai começar exatamente da seguinte forma: vai reunir os seus colaboradores, os seus funcionários e distribuir para cada um deles uma folha de ofício em branco e uma caneta ou um lápis. Após os seus colaboradores se dividirem com a folha, você vai pedir para que todos eles desenhem um barco no mar. Cada um deles, cada um vai desenhar um barco como se fosse a empresa. Como é que eles viriam a empresa se fosse um barco no mar? À medida que as pessoas vão desenhando o barco, você vai começar a perceber que elas desenham o seu barco de forma diferente. Alguns vão desenhar uma jangada, outros vão desenhar um iate, alguns vão desenhar um barquinho pequenininho no meio do mar, outros um barco grande. Então essa dimensão psicogeográfica é que nós vamos perceber como é que os colaboradores estão se sentindo dentro da sua empresa e que vai te auxiliar muito a assessorar essas pessoas a agregar novamente. O segundo momento da sua dinâmica do barco, você vai pedir para que agora eles desenhem a equipe dentro do barco. Desenhem os seus colegas e os seus gestores. Então, à medida que eles vão fazendo o desenho, cada um na sua folha, você também vai perceber que, em grande parte dos desenhos, o líder vai ocupar lugares que às vezes vão ser diferentes. Às vezes eles vão colocar o líder na proa, às vezes vão colocar o líder no meio, às vezes nem vão colocar o líder se não tiver lá a gestão. Você vai perceber também que muitas vezes eles vão desenhar colegas fora do barco, caindo no mar ou numa escotilha. Essas observações gerais vão ser feitas no final, mas à medida que você vê eles desenhando, você já vai tendo uma ideia do que está sendo feito. Após esse momento, você vai pedir que foi desenhado o barco com as pessoas, os colegas, os gestores, você peça que identifique onde está o gestor com um círculo. Coloca um círculo, coloca o nome do líder ou do gestor e depois coloque as iniciais de cada colega. Não se surpreenda se algum colega, inclusive, possa esquecer de outro colega. Dependendo da relação que você tem dentro da empresa, do número de colaboradores, isso pode acontecer. O segundo momento que você vai pedir é aonde você está nessa empresa. Perto do gestor, longe do gestor, em que lugar? E a terceira pergunta que você vai perguntar para essa pessoa, para questioná-la, é a seguinte: qual é a pessoa na tripulação que está mais longe de você? E o colega vai circular. Esse é o primeiro momento da dinâmica do barco. Então agora as pessoas têm um barco, um mar, e elas têm os seus tripulantes próximos ou afastados. O segundo momento da nossa dinâmica, da psicogeografia, é que você vai pedir para que esse colaborador agora feche os olhos e imagine-se dentro desse barco, o barco que ele desenhou. De olhos fechados, para que ele possa mentalizar onde está a pessoa mais longe dele. E olhe de dentro do barco para essa pessoa. Olhando para esse colega que está mais longe, por que ele está tão afastado? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que faz com que essa pessoa esteja naquele ponto.
E agora você vai pedir para que o seu colaborador, de olhos fechados, se dirija até o local. Vá até aquela pessoa que está longe e por trás dela entre nesse colaborador e passe a ver o barco através dessa pessoa que está longe. O que essa pessoa que está longe está vendo? Como ela se sente nesse local? O que ela gostaria de fazer? Após isso, saia do colega, vai voltar para o seu posto de observação e agora pode abrir os olhos. E cada um vai entender por que o colega está tão longe, o que fez com que ele chegasse lá. Agora é um outro momento. Olhando para os barcos, você pode distribuir todos eles no chão e os colegas vão passar vendo como foram feitos os desenhos, quem está próximo, quem está longe. Isso vai fazer com que a equipe comece a formular a partir de agora um senso, como é que está a sinergia do grupo. O que temos que melhorar? Quem é que está mais longe do grupo? Quem que tem que ser trazido para perto de nós? E quando você começa a fazer essa discussão, muita coisa boa começa então a acontecer, porque alguns nem sabiam que o colega estava se sentindo longe e afastado. Olhando para os barcos do chão, a pergunta que o gestor tem que fazer é a seguinte: vocês desenharam alguns barcos pequenos? Observe quem desenhou sol no mar, que norte quer buscar? Quem desenhou o mar com uma direção ou esse barco está só à deriva? Como seria o barco perfeito da empresa? Essa é a nova tarefa. Distribui-se novamente uma folha em branco para cada colaborador e a sua caneta. E agora o gestor pede: qual seria a forma correta? Qual seria o barco perfeito para que possamos navegar em alto mar? Deixe os colaboradores desenhar novamente o barco, o mar, colocar sol, nuvens, enfim, e recolocar os colegas de uma forma que seria agradável para o grupo. Após todos desenharem e fazer seus desenhos, novamente colocar os desenhos no chão e comparar agora com os desenhos anteriores. O que é que eles estão vendo? Qual a melhor forma de proceder com esta equipe? Quando você fizer isso, os seus colaboradores vão ter uma nova atitude e um novo comportamento. O que vamos fazer para aproximar quem está longe? Quando você colocar isso em prática, vai perceber que às vezes com um simples trabalho de psicogeografia local, de espaço, eu consigo movimentar a equipe para um novo significado de rumo de metas, de agregar, de sinergia, enfim, criando uma nova harmonia para a nossa equipe. Olhar para o colega, olhar para as outras pessoas com um novo olhar, um olhar de quem pode agregar. Não nós falando, mas que o colaborador perceba isso no seu próprio desenho. Espero que você utilize e vai perceber o quanto de benfeitorias vai receber essa equipe. Até a próxima!